Boa tarde, pessoal. Prazer tê-los aqui para a gente assistir à palestra do Tiago Jordão. Então, vamos conhecer um pouquinho do Tiago. Tiago Jordão, diretor executivo do BNI na região do ABC. Foi membro do BNI como especialista em análise de personalidade. Em alguns poucos anos depois, tornou-se diretor executivo do BNI. Sua paixão é entender o porquê de todas as coisas, de modo a inspirar as pessoas a serem a melhor versão de si mesma. Algo que ninguém sabe sobre o Tiago é que ele é teólogo, engenheiro de alimentos, né, Tiago? E vegano, né? Sou sim. Sua fórmula para o sucesso é uma mistura de humildade para ouvir e ambição para voar alto, né, Tiago? É isso. Então, Obrigado. bora lá, vamos começar a sua palestra. Boa sorte. Vamos lá. Então, vamos começar. E para começar, eu vou propor para vocês uma dinâmica. Então, se preparem aí. Na frente de vocês vai aparecer um conjunto de números maiores. E vocês vão tentar acompanhar os números. Eu vou dar 60 segundos, vou liberar aqui no celular, 60 segundos para vocês tentarem fazer. E vai começar quando eu disser valendo. Então, os números vão estar escondidos. Quando eu falar valendo, os números vão aparecer. E aí vocês vão procurar o número 2, o número 3, o número 4, o número 5. E aí vai até ver que número cada um chega. Eu vou abrir uma enquete. E aí na enquete vocês colocam e a gente vai saber mais ou menos em que número o pessoal chegou, para a gente saber como foi essa dinâmica. Então, se preparem, vocês estão vendo o canto ali, o número 1, se preparem que vocês, assim que eu der start, vai aparecer os números, vocês vão procurarem. Então, startou. Procurem o número 1, o número 2, o número 3, e por aí vai, até chegar onde vocês chegarem. Está rodando, temos 60 segundos, já foram 13, vamos ver onde nós vamos chegar. Continuem, 5, 6, 7. Vão procurando os números. Já foi metade do tempo. Já estamos acabando, os 15 segundos finais. E deu. Vamos lá, abrindo as enquetes. Então, aparece a enquete na frente. Você chegou num número entre 1 a 9, clica na primeira parte. Chegou, opa, vários já chegaram entre 20 e 29, alguns entre 10 e 19, 30 e 39. Temos 67,9% de participação, 73%. Vamos lá, chegamos a 80, quase, mas está faltando alguém. 77, estamos quase a 80%. Quando tiver 80, encerra a enquete. Vamos lá. Mais alguém? Vou encerrar. Encerrando a enquete. Compartilhar resultados. A maioria a gente viu aqui chegou entre 20 e 29, alguns entre 10 e 19, alguns poucos entre 30 e 19. Teve alguns fantásticos que chegaram a 50 e 59 e alguns não conseguiram passar de 1 a 9. Então, eu vou dar para vocês uma dica. A gente vai fazer o mesmo exercício, só que agora vai ter uma dica. Vocês vão colocar uma linha no meio dos números, e a dica é que do lado esquerdo estão os ímpares e do lado direito estão os pares. Vamos ver se com essa dica a gente consegue melhorar o resultado geral de todo mundo?
Então, se preparem, ó, apontem o número 1, prepara, eu zerei aqui e valendo. Número 1, número 2, número 3, sabendo que do lado esquerdo estão os ímpares, do direito estão os pares. 4, 5. Vamos ver se com essa dica o pessoal começa a ter mais resultado. E tudo isso faz parte da palestra. A gente vai falar sobre a importância das dicas certas. Já fomos metade do minuto. Quarenta segundos. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Tá acabando. 3, 2, 1. Deu. Vamos ver como é que... Abrir a enquete de novo. Enquete 2. Iniciar. Então, se você chegou de 1 a 9, clica lá, 10 a 9 e por aí vai. Olha, estamos vendo uma grande melhoria em relação ao anterior. Olha, 30, 39, chegou a 30%, 20, 29, olha, aumentou a quantidade bastante, não tinha ninguém em 40, 49, e alguns até chegaram a 60. 82% de participação. Então, vamos colocar uma nova dica. Não só aqui estão os ímpares e aqui estão os pares, mas existe um padrão Z. Então, em geral, quando você acha um número, cada 4 números eles estão ligados por esse formato Z. Então, se aqui tiver 1, aqui vai estar o 2, o 3, o 4, depois o 5, o 6, o 7, o 8, espalhados no espaço nesse padrão Z. Vamos ver o que vai acontecer? Eu estou curioso. Então, o número 1 está lá. Se preparem, 1 minuto. 1, 2, o 3, o 4, olha, forma um padrão Z. 3, 4. O 5, 6, o 7, 8 forma um padrão Z. Vamos ver até onde a gente chega. 20 segundos. Vamos lá. Metade do tempo. Os 15 segundos finais. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Então, vamos lá para a enquete. Vamos ver a mágica que aconteceu. Então, enquete 3 iniciada. Enquete final. Vamos ver. Olha quantos já estão em 60. 76% de participação. Mais alguém? 80%. Chegamos a 80%. Vou encerrar a enquete e vamos compartilhar. Terceira enquete. Olha quanto, 1/3 das pessoas conseguiram chegar a 60, e que incrível. Outro terço, aqui 16% conseguiram entre 50 e 59, bem próximo de finalizar, 40, 49. Então, vocês percebem que antes estavam por aqui, foi deslocando para cá, e agora a gente tem um crescendo até o final. Vou interromper o compartilhamento e vamos para a palestra. Então, o que a gente viu até agora? Tendo as dicas certas, nós como seres humanos... Tiago, a sua tela está branca aqui para mim. Tá branca mesmo. Tá Eu bom. já vou Desculpa. mudar. Então, a dica que nós aprendemos nós não mudamos de uma pergunta para outra. O que mudou foi as dicas. E mesmo
com as dicas, a gente conseguiu ter um resultado melhor sendo as mesmas pessoas. E o que eu vou falar sobre hoje na palestra é sobre algumas dicas específicas sobre como a importância das dicas certas para gerar referências, e isso encaixado nos 4 P's do marketing. Marketing boca a boca é marketing e segue as regras do marketing. Então é importante a gente entender essas dicas, que elas são, na verdade, caminhos que geram para a gente chegar. Alguém levantou a mão, Sueli. Pega a pergunta depois no chat e me passa. Então, quando falamos qualquer empresa, a gente tem um grupo de pessoas aí espalhados e a gente não sabe exatamente onde está a empresa que nós precisamos. Então, ao colocar uma empresa X, o que nós estamos fazendo? A gente acaba tendo um espaço de dica, e aí você busca na sua lista de contatos. Essa é a primeira dica, a primeira ação do network. Temos que ter uma lista de contatos. Essa lista de contatos é onde a gente tem mapeado nossos parceiros. Então, se alguém deu uma dica que a empresa X é metalúrgica, eu tenho na minha lista de contatos pessoas que talvez conheçam metalúrgica. A fulana que é casado com o cara que está na metalúrgica, o cara que trabalha no RH da metalúrgica e por aí vai. A segunda dica que a pessoa vai dando no processo de referências, às vezes me ajuda a saber para quem ligar. Então, se eu sei que eu preciso do RH, então naquela lista de pessoas que tem algum contato com metalúrgica, eu tenho fulano que conhece sobre RH, e eu começo a perguntar, olha, tem como gerar um espaço para referenciar o ciclano? E para isso eu preciso ter uma história, uma narrativa. Se eu não tenho um bom case para poder fazer, é difícil ligar para a pessoa e dizer, me dê um telefone aleatório. E aí a pessoa, e aí é uma parte importante do processo de referência, é que referência não é apenas abrir uma porta, mas é um processo de conhecimento. Então, eu descobri a pessoa-chave da empresa já é 50% do processo, e os meus colegas podem ajudar. E aí vem as outras dicas que ajudam a desenhar para o meu parceiro onde está essa pessoa. Então, eu sei que a pessoa-chave está aqui, mas um colega do BN está aqui, outro está aqui, outro está aqui, e a gente não sabe exatamente, para cada um é um caminho diferente para chegar nessa empresa X. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar, sobre essas dicas, de como a gente dá as dicas para os parceiros. Primeira coisa é saber a diferença de esfera de contato e Power Team. Se eu sei onde está a minha esfera de contato, eu começo o processo de compreensão de quem eu sou. Muitas vezes eu falo do exemplo do arquiteto. O arquiteto é colocado na parte imobiliária, mas quem gera negócio para ele é a parte financeira. Então, saber, essa é a primeira dica do ímpar e do par. Em que esfera eu estou? Naquela esfera que eu estou, provavelmente eu vou encontrar meu Power Team. E o Power Team é um grupo de pessoas que se reúnem, em geral, normalmente da mesma esfera de contato, mas pode ser de uma esfera vizinha, ou às vezes de uma esfera completamente diferente, que tem o mesmo cliente-alvo. A gente usa, por que a gente usa os dois, esferas de contato e Power Team? Porque esferas é visível. Você consegue claramente dizer, esse cara é de esfera, esse cara é do financeiro. Mas Power Team, o cliente-alvo, isso não é tão visível. Eu posso ter, e mais que isso, eu posso ter vários clientes-alvos. O cliente A, B, C, D, E. Qual eu vou estar focando para fazer o Power Team? Eu não sei. Então, formas de desenhar. Como a gente desenha esse cliente-alvo? Então, primeiro, que dor ou necessidade você resolve e em que momento? Se eu não souber que dor eu resolvo e em que momento eu resolvo, eu vou dificultar para os meus colegas me referenciarem. Então, pegando a pirâmide de necessidade de Maslow, Maslow era um psicólogo e ele disse que as pessoas, em geral, tendem a querer resolver as necessidades que estão embaixo antes da de cima. Então, primeiro eu quero comer, dormir, respirar e as necessidades básicas, antes de me preocupar com segurança. Então, as pessoas, se eu estou com o bucho vazio, eu não vou me preocupar em pôr câmeras no lugar enquanto eu não comer. Resolvi a alimentação, aí eu cuido da segurança. E as esferas de contato se encaixam nesse espaço. Então, vamos pegar, por exemplo, a esfera imobiliária. Pode ser a pessoa que está procurando uma casa simplesmente para morar, pode ser alguém que quer um lugar mais seguro,
longe de vandalismo e tudo mais. Pode ser, às vezes, alguém que quer uma casa no campo para socializar nos fins de semana, ou talvez pode ser alguém que quer uma casa para melhorar a estima, quero mostrar que eu tenho dinheiro, então eu compro uma mansão. Então, uma esfera pode estar ocupando várias posições diferentes, atendendo necessidades diferentes. Mas as pessoas também, e as empresas B2B também estão atendendo. Então, você pode ter desde uma Mary Kay que cuida de estética de uma pessoa, como você pode ter um marketing que cuida da estética da empresa. Marketing eventos que pode estar no social ou na estima. E serviços empresariais que atendem necessidades diferentes. Então, o restaurante atende uma necessidade fisiológica, enquanto que a advocacia, seguro imobiliário, atende uma necessidade de segurança. E aí até mesmo você pode ter aqueles serviços de yoga para os seus funcionários. Se você for lá para o Google, você vai encontrar yoga para os funcionários. Na maior parte das empresas, não, porque elas estão lutando com dores aqui de andares mais embaixo e não chegaram no ponto que nem o Google, que já resolveu todas essas dores e está cuidando das necessidades mais em cima. Eu não saber o meu cliente-alvo faz com que eu, às vezes, busque um cliente que ele não está no momento de resolução da dor dele. Então, eu posso ser alguém de marketing evento e eu descubro que alguns tipos de cliente que estão buscando segurança não são a pessoa certa naquele momento. Eu preciso ter parceiros que atendam aquela necessidade. Então, às vezes, eu quero fazer um site, eu preciso de um coach, e o coach mostra para a pessoa que eu preciso do site. Então, às vezes, um coach e um site fazem essa parceria. E aí, aqui é a cadeia de valor de como os produtos vêm. Os produtos vêm dos fornecedores, passam pelos fabricantes, distribuidores e loja. Se eu sou da área financeira, talvez me interesse mais o fornecedor. Ah, mas eu posso atender todas as áreas. Mas o fornecedor é o que precisa do dinheiro à vista para comprar os produtos e o dinheiro só vai entrar da compra lá no final da loja. Então, talvez o financeiro atenda mais aqui, assim como saúde, vai ter segurança do trabalho, vai atender fabricante, onde tem máquinas pesadas e pode ter acidente. Dificilmente alguém vai ter um acidente na loja. Assim como o marketing eventos vai atender a tendência final. Existe uma tendência natural em cada momento. E detectar essa tendência é parte do processo. Se a gente pegar a cadeia de valor de Potter, que é a mesma ideia, o conceito, aqui é uma empresa, a empresa tem logística de entrada, operações e logística de saída. Se você tem um serviço, a entrada é a pessoa que recebe o serviço, a operação é uma transformação na pessoa e ela sai. Então, se eu tenho uma escola de inglês, é entrar alguém que não sabe inglês e sai alguém que sabendo inglês. Marketing de vendas, então aqui é a parte do marketing, e todas as empresas em geral têm essa parte de atividades primárias. As atividades de apoio tendem a ser terceirizadas, a não ser que a empresa comece a crescer. E ela começa a ter a área dela de suprimentos, TI, recursos humanos, financeiro e infra. E aí vem aquela questão, talvez se eu tenho como cliente alguém que atende o pessoal de TI, e eu tenho um parceiro do grupo que atende RH, é bem provável às vezes que essas duas pessoas estejam sentadas no escritório. Mas se eu não sei que esses são meus clientes alvos e é a minha porta de entrada, eu não consigo passar essa informação para os meus colegas me referenciarem. Se eu sou B2C, eu também tenho que entender que as pessoas têm um momento de vida e cada momento de vida pede algo diferente. Então, o jovem vai ter mais tempo para estudar, enquanto que aquela pessoa casada vai ter o interesse de ter um seguro de vida, talvez para proteger os filhos. Então, saber onde a pessoa está também indica o momento que ela está naquela dor e necessidade que eu resolvo. E aí a gente vai para o segundo P do marketing. Qual é o meu produto? Qual é o preço? Então, se eu falo B2C, eu tenho que entender que público-alvo eu estou atendendo. Se eu falo qualquer pessoa é meu cliente, se te der um mendigo, ele consome o seu produto? E aí vai falar, não, Tiago, você está exagerando. Mas aí é que tá, se você diz que todo mundo é seu cliente, D e E também é. Essas pessoas estão consumindo o produto, e se você vai vender para o pessoal que está aqui em C, D e E, o que você tem que oferecer é preço. No seu discurso para os seus colegas, você tem que mostrar como se oferece o melhor preço. Conforme você vai subindo, talvez, às vezes, alguém que é classe A
você vai fazer ligações que talvez não façam sentido. Outro dia estavam me falando, olha, Mary Kay vende um produto muito caro. É para esse pessoal classe A1 e classe A2. E aí me fez pensar, então será que às vezes alguém da XP não está conectado com uma pessoa da Mary Kay? Porque não é o mesmo cliente-alvo ali no B2C, na questão de preço, e é uma ligação que às vezes a gente nunca imaginaria. Se é válido ou não, teria que validar essa ideia, mas me levanta. E aí o B2B. O que é uma pequena e média empresa quando você fala? Você está falando numa indústria ou num comércio? Porque numa indústria é entre 20 a quase 100, e num comércio é entre 10 a 50. Será que seu colega de grupo está entendendo o que você está falando? E eu vou dar um exemplo. Uma empresa de uniformes. Eu fiz um a um uma vez com um rapaz de uniformes e ele disse que o mínimo era 50 uniformes. E eu já pensei numa pequena e numa média empresa. Talvez vocês estariam pensando algumas coisas diferentes, mas é o que a gente vai. Comunicar não é só o que a gente fala, mas também é o que as pessoas entendem. Só que como eu sou da área de alimentos, sou engenheiro de alimentos, eu falei, olha, sabia que empresas de alimentos precisam trocar uniformes com frequência? Isso significa que, na verdade, uma empresa de alimentos que funciona 7 dias com uniforme cada dia, em uma semana consumirá 49 uniformes. Já mudou totalmente para uma microempresa, poderia atender completamente a necessidade dele, desde que fosse de alimentos. E aí, se a gente pensar que em shopping tem franquias de alimentos espalhadas por incontáveis shoppings, basicamente todo restaurante de todo praça de alimentação do shopping é uma referência específica para ele no uniformes, com a vantagem que, se ele faz o uniforme para a marca X, ele pode atender todas as marcas X de todos os outros shoppings. Ele facilita a vida dos seus colegas de BNI, porque agora, em vez de eu ter que procurar uma única empresa, eu posso tentar achar o caminho dentro daquela franquia. Posso ir para eventos de franquias, posso, no caso especificamente, eu conheço uma colega minha de Kung Fu, ela é do RH da Batio de Latte. Eu poderia perguntar para ela, olha, você sabe qual é o caminho? E ela poderia, talvez, indicar um caminho para essa pessoa. Existe um processo de aprendizado, e é isso que a gente tem que aprender. Qual dica eu vou dar para os meus colegas que ajudam? Porque lembra como a gente viu que no começo o pessoal mal estava passando de 30 lá nos números, depois que eu fui dando a dica do ímpar do par, a grande maioria foi indo para 40 até chegar a 60. Então, se eu dou as dicas certas, o meu colega, mesmo que ele não se torne um networker melhor, com as dicas certas, ele consegue trazer muito mais referências e mais resultados se eu dou as dicas corretas. E a gente vai encaminhando para o final aqui, uma das partes é a praça. Nós temos uma franquia global, então saber a distância logística da cidade que eu faço, os idiomas que eu atendo, me ajuda a calcular nessa parte. Então, se eu atendo o público B, vamos imaginar B aqui, que 4 mil, entre 2.000 e 4.000, seria esses 9%. 9% vezes a nossa população de 400 mil, vamos pegar 2 milhões de habitantes, 2 milhões e meio de habitantes do ABC, 10% de 2 milhões é 250 mil. Significa que eu tenho 250 mil clientes potenciais. Onde esses clientes estão indo, que eventos eles estão participando, que estratégia eu tenho para ir nesses eventos e levar meus colegas e eles encontrarem e trazerem essas pessoas. Então, essa questão da praça é não só até onde eu atinjo, mas quais são os eventos que existem que eu posso participar. E aí, às vezes, muitas vezes as pessoas dizem, qualquer pessoa é meu cliente. Ok, eu entendo que qualquer um pode ser seu cliente, só que tem 400 eventos ocorrendo durante o ano e você espera e acredita que todos os seus parceiros do BNI vão se planejar para ir em todos esses eventos pensando em você? Não é mais fácil você pensar, olha, esse evento agora que vai acontecer, eu sou noivas, maio é o mês das noivas, tem 20 eventos de noiva, eu preciso que vocês façam um esforço concentrado para ir nesse evento de noivas, vamos imaginar que eu sou fotógrafo, e eu preciso que vocês entrem em contato com os buffets, porque os buffets podem ser parceiros potenciais, e se vocês conversarem com algum noivo, alguma noiva, passem para mim. É mais fácil eu achar uma noiva no evento de noivas do que no aleatório.
mas pode acontecer o aleatório, não fujam do aleatório, mas maio seria esse evento de praça para o pessoal do Power Team das noivas. E por último, eu faço a pergunta, qual cliente você tem em comum com o seu parceiro de Power Team? Às vezes a gente está fazendo Power Team de forma errada. Um exemplo que eu digo é o arquiteto, que muitas vezes ele gera referência para todo o Power Team da construção, mas ele é a ponta de início das referências. Quem gera a referência para ele é o financeiro, com pessoas querendo investir no imobiliário, querendo ganhar rendas de aluguel e tudo mais, e que precisa, às vezes, de um arquiteto para fazer essa parceria. Então, de certa forma, eu tenho a consciência desse cliente-alvo que eu tenho, e eu tenho uma estratégia para captar esse cliente. Esse livro é extremamente incrível, Money on the Table, é do nosso querido Ivan Kundi Abrams, e ele mostra 5 focos onde você pode conseguir até gerar 36 referências para 36 membros do grupo. E são momentos, então, momentos de bem-estar, casamento, gravidez, mudança de localidade, procurando um lugar e construindo um negócio. Então, se você encontrar alguém construindo um negócio, você vai gerar 36 referências, principalmente pessoal de marketing, eventos e serviços empresariais. Se você tem casamento ou uma gravidez, você vai gerar o chá de bebê, o momento da noiva, o momento da criança. Se tem alguém procurando lugar, imobiliária, financeiro, financiamento. Se não estamos gerando 36 referências, é porque tem cadeiras vazias e precisamos descobrir quais são essas cadeiras vazias e preencher com essas cadeiras. E a dica sempre é, pense no 80-20. Onde está vindo 80% do meu resultado? Então, se eu ganho 80% do resultado quando eu atendo, vamos imaginar hotel, já que a gente estava falando ali, hotel da Disney. Se eu tenho aqui, eu sou da construção, tenho arquiteto que atende hotel e tenho a pessoa de financiamento hotel, significa que todo hotel que essa pessoa ganhar vale para os dois. Então, cada referência que cada um ganha vale por 2. E tudo nós medimos através dos nossos KPIs, para aqueles que não são membros, que a gente chama de Traffic Lights. Se eu estou em verde, quer dizer que eu estou fazendo certa metodologia e estou trazendo resultado. Então, por que dificultar a minha vida se eu posso pedir o mesmo cliente-alvo que a outra pessoa vai pedir e esse cliente-alvo vai virar por 2? Então, eu também consigo aumentar a quantidade de referências que eu gero dentro do grupo, porque é a mesma referência que entrou para mim, eu vou multiplicar até potencialmente para 36 outros parceiros atendendo aquela dor principal. E eu abro aqui espaço para perguntas. Sueli, teve alguém aí, fez alguma pergunta? Por enquanto, Thiago, ninguém, mas a gente ainda tem aí 5 minutinhos que pode abrir para perguntas. Aqui, ó, tem do Vinícius Carvalho. E como eu faço para te contratar, Thiago? E você quer me contratar para quê, Vinícius? Preciso dessa consultoria para o meu Power Team. Eu vou deixar, então, aqui no chat o meu celular, e aí a gente faz um 1 a 1 e eu te ajudo. Como é Aqui, que eu coloco aqui? 996220990. Então tá aí, aqueles que quiserem, marca aí 1 a 1 e eu posso ajudar. Eu fico feliz, que bom aí que vocês tiveram. E eu vou dizer a maior dica, eu vou repetir porque pode ter passado batido, mas é a referência específica. A gente tem medo de pedir referência específica porque a gente acha que está diminuindo a nossa quantidade de referências, mas quando a gente pede referência específica, a gente está mudando a dinâmica, porque se vocês pensarem que se tem 30, 50, entre 30 e 50 membros na sua equipe, cada um conhece uns 400 ou 500, se você multiplicar por isso, vai ser umas 15 mil pessoas, mais ou menos. Agora, se você entender que cada parceiro seu é um procurador ativo de referências e que essas 15 mil pessoas são apenas fontes de consulta que podem ajudar a atender o mercado de 2,5 milhões, só pensando em ABC, porque eu nem estou pensando no global, você pode chegar a muito mais resultado. E esse resultado é que esse mercado enorme existe. É que nem a gente estava conversando outro dia, eu, a Sueli, o Décio, meus sócios e a Daíce, é que nem procurar o Wally. O seu cliente-alvo é o Wally,
perdido numa multidão de pessoas. E o melhor jeito que você tem é ir colocando essas pessoas numa lista. Se cada um vai produzindo lista e sabendo quem é fulano, quem é ciclano, como fulano conhece ciclano, como ciclano conhece beltrano, você consegue desenhar um mapa para atingir as suas respostas. Opa, tem uma pergunta aqui? Seria necessariamente informar uma empresa em específico ou poderia ser somente um departamento? Exemplo, departamento de compras. Sim, pode ser o departamento de compras, é bom, mas fale um exemplo de uma empresa. Ah, quero o departamento de compras da Pepsi. Nenhum dos seus membros, dos seus colegas vão dizer, ah, ele pediu Pepsi, então eu conheço a Coca-Cola, vou fingir que eu não vi a Coca-Cola porque ele pediu a Pepsi. Não, nenhum deles vai fazer. Ele vai pensar, como eu vou ter ideia a minha necessidade de gerar referência para a semana coisa, não é não é a Pepsi, mas eu conheço a Coca-Cola. Pode ser, e vai perguntar para você, e vai trazer. Só que o que aconteceu quando você foi específico, você fez ele pensar numa empresa de refrigerante, especificamente. Porque qual é o problema? Às vezes ele conhece a Coca-Cola, você pediu a Pepsi, ele conhece a Coca, mas a Coca é um contato dele frio. Então, quando você joga genericamente o departamento de vendas, ele não está pensando porque está frio aquele contato. Agora que você mostrou que tem a necessidade daquele contato, ele vai dizer: e agora, como eu faço para esquentar o meu contato da Coca-Cola? Faz sentido? Ô, Tiago, tem uma aqui do Bruno, a Corse, né? Tiago, qual a fonte da classificação do porte da empresa? Repete isso. Qual a fonte da classificação do porte da empresa? A classificação ali do porte da empresa eu tirei ai, como é o nome do... É aquele famoso que a gente, às vezes, tentou fazer parceria algumas vezes, fugiu aí, que consegue consultoria gratuita para empresários. Sebrae, 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 Sebrae. isso. Uhum, Sebrae. Eu tá procurei lá no certo. Sebrae. Se vocês jogarem, vocês conseguem achar essas informações lá. Que, por sinal, o Sebrae é uma fonte de... É bem basicão que o Sebrae ensina, mas é um basicão muito importante, faz muita diferença para os empresários, porque ajuda a gente a ser específico. E às vezes a gente tem essa dificuldade de ser específico, mas é essa especificidade que torna a coisa ativa. Porque o que acontece? Vou pegar o exemplo, eu sou engenheiro de alimentos. Então, quando eu fui fazer a parte do uniforme, mais do que eu estar pensando ali em trazer uma referência, eu estou pensando como eu vou ajudar o meu colega. E aí, quando ele falou do uniforme, eu pego um conhecimento que ele não tinha acesso, que era que empresas de alimento precisam trocar o uniforme com várias frequências. Então, ele pode pegar essa informação de mim, que sou engenheiro de alimento, pode pegar uma informação legal do advogado, pode pegar uma informação da pessoa de seguro. Isso é muito mais BNI. Quando a gente entende que a gente pode ir além da referência, no sentido de ajudar o nosso parceiro a construir uma estratégia vencedora de geração permanente de referência, é que a mágica acontece. Tem várias perguntas, mas não sei se a gente ainda tem tempo. Temos tempo? Nós temos mais 2 minutos, né? Porque a gente tem que encerrar às 18h15, tá? São 18h14, tem 1 minuto. Aqui estou falando que a pessoa tem dificuldade de colocar uma referência, uma empresa específica. Eu digo assim o seguinte, Carolina Leopoldo, se você pode atender qualquer empresa, então faz uma lista de várias empresas qualquer. Aí você vai dizer, não, mas não são todas que eu posso fazer. Você pode atender, por exemplo, uma cabeleireira? Pensa na cabeleireira do shopping que você está do coisa. Se você pode advocacia, joga no Google advocacia, vê lá várias firmas de advocacia, vai fazendo lista. O que acontece é que eu não acredito que tudo vai ser. Provavelmente você vai olhar no seu histórico, você vai ver que alguns tipos de empresas eram interessantes. Para mim, quando eu atendia assessment, que eu fazia nas personalidades, para mim era interessante contabilidade e empresas de marketing. Só que depois eu acabei pegando um filão, que era um pouquinho maior, de empresas técnicas. E elas eram de 50 a 100 pessoas, era mais interessante porque tinha um RH bem definido. Eu percebi que aquilo agregava mais valor ao meu produto
e fiz. Então, se você olhar no seu histórico, a sua história de sucesso, do que te deu sucesso, indica o que provavelmente é mais específico, mas você pode mudar no meio do caminho. Ok, bacana. Vamos ver mais alguma pergunta. Deixa eu achar. Tenho gerado muitas referências indiretas porque sempre participo de reuniões de outro grupo, mas isso não O foi... DDD, a Caio está perguntando qual o DDD, né? É isso? É o 11, né? É 11, é São Paulo. Então, Liz, é muito bom. Oi, Liz, é a Liz Barsante. É muito bom participar Uhum. do outro grupo e gerar referências para outros grupos e dos outros grupos. Mas é muito melhor você também fortalecer a sua equipe. Muitas vezes a gente tem lacuna na nossa equipe e a gente vai para o caminho fácil de preencher as lacunas com o pessoal do outro grupo. Ótimo, não é uma prática ruim, é uma prática boa. É melhor que a referência continue rodando dentro do BNI do que volte para o mercado. Mas o melhor mesmo seria, se eu estou gerando uma referência para a cadeira X do grupo do outro lado, significa que aquela cadeira X no meu grupo poderia fazer a diferença para o meu grupo. Então, como eu encontro essa cadeira X para o meu grupo? E eu acho que acabou as perguntas, né? Não estou É. vendo mais E o nenhuma nosso tempo pergunta. acabou também, Tiago. São 18h16, acho que a Yara vai estar encerrando aqui o webinar. Agradeço a Agradeço todos. a participação de todos, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Tiago. Muito bom, esclarecedor, adorei. E até uma próxima. Até.